Oi, gente, eu sou a Stephanie Bueno. Hoje no Livro Aberto nós vamos falar sobre o ótimo livro de contos do Oramar, a Odisseia, do Itamar Vieira Júnior. Eu já tenho resenhado aqui no canal mais dois livros dele. O primeiro que eu li, que é Torturado, que é de 2019, se não me engano, que é o meu favorito dele. E depois Salvar o Fogo, que é de 2023, que eu gostei também. Todos os livros dele são bons. Esse aqui que eu tinha visto, ele foi lançado em 2021. É um livro de contos. E que contos, né? Contos, assim, muito bons, assim, tipo, gostei da maioria. E o Itamar Vieira Júnior, ele vai estar na minha cidade pra Feira do Livro, que tá rolando já. Ele vai estar no último dia da Feira do Livro e eu vou lá pra assinar, pra ele assinar meu livro, talvez um deles ou dois, e tirar fotos. Bom, vou falar do livro agora, sobre o que é, assim, Doramara ou Odisseia. Os contos, assim, que mais me impactaram. Capa bonita, né? Então, assim, tem, assim, por exemplo, assim, o conto a Floresta do Adeus, que é de uma família, assim, que vive, assim, numa fronteira e eles não atravessam aquela fronteira e eles têm medo de atravessar a tal fronteira. E esse conto tem até algumas partes engraçadas, porque é toda uma família, tipo, tem uma tia que fala que uma fulana de tal tirou os dois úteros porque tinha Cristo. E depois corrigiram ela e disseram que ela tirou um útero, porque a mulher só tem um útero, porque ela tinha um cisto. Então tá. Daí tá, então tá essa parte aí. Mas é bom esse conto aqui. E daí tem um outro conto que é o Farol das Almas, que é muito bom também, que é sobre, assim, escravizados que estão sendo levados num navio negreiro. E eles, assim, se vingam dos donos dos barcos, porque uma coisa que dói muito neles é que muitos morrem na travessia e são jogados ao mar, simplesmente não são enterrados, né? São jogados ao mar. Então, tipo, eles conseguem se vingar dos donos dessa embarcação, assim, de uma maneira, assim, magnífica e que, falando, assim, tipo, sem querer dar spoiler, mas já dando, eles meio que fazem eles se afogarem no mar, serem jogados, os corpos ficam no mar, como eles faziam com eles. Então, não vou, já contei demais, né? Um conto que eu pensei em contar, assim, eu tô falando um pouco por cima dos contos, assim, mas eu vou contar um conto. A Alma, que é o conto que eu mais gostei, que é o Carrasco, Oração do Carrasco. A Alma é uma personagem, assim, que ela é escravizada e ela sofre muito aqui. Ela tá, quando a gente vê no início da história dela, ela tá fugindo, com medo que peguem ela. Depois a gente sabe por quê. Não é só porque ela tá fugindo, ela tem uma história também de, tipo assim, muito sofrida aqui. Ela teve muitos filhos e sempre os filhos dela eram tirados dela. Ela não podia amamentar porque daí ela tinha que amamentar os filhos da dona da casa. E até que ela decide que acabou isso, que ela maneja, assim, uma vingança contra aquelas pessoas da casa e ela tem, assim, a redenção. Ela foge da casa, ela encontra um homem que ajuda ela tem outros filhos e ela consegue, assim, fugir daquele lugar sem ser pega e começar uma nova vida. Então é um conto que eu gostei bastante. Também gostei bastante do um que eu, o espírito Abone das coisas. Tem muita Abone, eu não consegui encontrar, mas é uma de língua indígena, porque aqui fala de uma tribo indígena que o homem, a mulher tá ganhando nenê e ele precisa ir buscar na floresta um certo chá para ela conseguir, né, conceber, porque ela tá sofrendo muito. E como ele é marido dela, ele é dessa tribo, ele vai. Só que nesse caminho para conseguir essa planta, esse chá, ele é pego pela tribo inimiga. Ele é pego e ele começa a pensar, eu sei que eu vou morrer, que eles vão me matar, depois eles vão comer a minha carne, e jogar o resto fora mas eles pensam assim na mulher dele, se ele não trouxer aquele medicamento que ela tá precisando, ela vai morrer. Então, tipo, ele tá lá preso, amarrado, e ele tem um sonho, assim, e no sonho dele ele sonha que ele pega a canoa dele e consegue, e põe o chá junto e empurra, assim, a canoa no rio pra ir de acordo com onde tá a aldeia dele.
E nesse sonho, daí, tipo, o que acontece é que o sonho se torna realidade, porque na aldeia dele encontram uma canoa sem ele dentro. Eles já sabem que ele provavelmente deve ter morrido. Então eles encontram a canoa com o chá e salvam a mulher dele que estava tendo um parto difícil. E, então é assim de uma história assim muito bonita de uma pessoa que teve tanto amor, ele queria tanto chegar lá para salvar a mulher dele, que ele teve tanto amor que ele chegou a sonhar, que ele fez isso em sonho, conseguiu mandar o chá através da canoa. Ele sonhou que estava conseguindo fazer isso e conseguiu. Então é uma história muito bonita assim, né, do que o amor faz, né? Fez ele salvar a mulher dele, nem que seja em sonho, ele conseguiu. Ele fala de assuntos muito atuais também, né? Sobre professores serem acusados de serem doutrinadores. Ele fala muitos assuntos muito assim, tipo, por exemplo, as pessoas são obrigadas a sair da casa por conta de usinas ou barragens, que é o caso do conto A Volta, que é um conto muito bom também, que eles querem que uma senhora saia de lá, porque eles vão construir uma usina. Daí, tipo, ela não quer sair, ela tem um motivo dela para não querer sair, que você vai descobrir aqui no livro, que é um motivo assim que a amiga dela pensa que ela é louca de ter esse motivo, né? Mas é o motivo dela, né? Que ela não quer sair de jeito nenhum. Então, esse é um conto muito bom, quase um dos melhores, né? Daí tem outro que eu ia falar é o conto. Deixa eu ver qual que é. O Carrasco. Não, o Carrasco eu vou falar depois. O último conto, que é o Manto de apresentação, eu não tinha entendido muito bem. Parecia assim sobre alguma pessoa que. Sobre Jesus, ou sobre alguma pessoa que pensava ser Jesus. E daí eu só entendi no final, quando eu vi a explicação do Itamar, que ele se inspirou num artista plástico brasileiro que já faleceu. No manto, por fim, o manto da apresentação traz elementos biográficos do artista plástico Arthur Bispo do Rosário. As fontes que me permitiram permear o seu universo foram o documentário Arthur Bispo do Rosário em Diálogo com Deus. Eu achava ser assim que, tipo, ele falava assim que estava numa colônia. Parecia assim que ele estava num hospital psiquiátrico. Depois, quando eu fui ler sobre ele tinha esquizofrenia, mas ele realmente ele bordava, por isso que ele fala assim que ele vai tecer o futuro, porque ele bordava assim o manto dele, assim, o manto bordava e fazia várias peças assim, desenhava assim com várias peças assim de arte. Então ele era um artesão e então aqui, por isso que eu não tinha entendido antes, porque eu não sabia, né? Fiquei pensando quem será, né? Essa pessoa, que conto estranho, né? Mas depois que eu soube, eu entendi, né? Quem é ele, porque que ele fala que ele falava que ele era Jesus mesmo. Então o conto que eu mais gostei, que é a oração do carrasco, que é um conto assim, esse homem ele tem trabalho de ser o carrasco, quer dizer, aquele que executa as pessoas. E antes dele era o pai dele, antes dele o avô dele, então é uma tradição que passa de pai para filho. E o que acontece é que o filho dele não quer assim ser carrasco, né? Não quer, tipo, daí o filho dele foge, ele fica procurando o filho porque tem que ser passado de pai para filho. E ele fala de várias execuções que ele viu, né? De várias pessoas. Ele fala de a maioria das pessoas eram enforcadas. Não sei, não detalha aqui que tempo era esse, sabe? Mas daí ele tá procurando o filho dele, né? O filho dele tem que vir assumir quando ele ia se aposentar. Daí tem uma pessoa que tá presa ali que para ser enforcado. Ele começa a conversar com ele, retira o capuz. O jovem olhou seu rosto erodido pelo tempo, pelas sentenças e pelo sofrimento. O carrasco. As vidas que pereceram em suas mãos e nenhuma delas, por mais longínqua estivesse, poderia ser esquecida. Daí ele fala: se encontrar meu filho neste mundo que é tão grande que não somos capazes de encontrar nem a nós mesmos, diga que esteve com o pai dele e que o abençoe sempre. Que ele o abençoe sempre. Daí o condenado fala: Pai,
Não quero ser um assassino. Não quero essa vida, escutou do jovem, rompendo o som da madeira que queimava em volta da prisão. O carrasco abaixou a cabeça, respirou fundo e disse: Amado, irei libertá-lo desse seu destino. Foram suas últimas palavras naquela madrugada. Então, assim, te dá até assim um frio, assim por ver que aquele rapaz era o filho dele e era um condenado. E é o filho, por isso que ele fala, pai, me liberta dessa obrigação de ser carrasco, porque ele tá ali preso para ser executado. E quem vai executar é o carrasco, que é o pai dele, né? E assim conduziu-o ao cadafalso, ajeitou a corda em seu pescoço e seus olhos não encontrariam outra vez, para que não houvesse compaixão. Assim cumpriu sua vida de carrasco, e não houve oração que pudesse dissipar seu pesadelo. Imagina que é um pesadelo, né? Que eu te ensino, não passou demais. 10, tá? Porque ele estava executando o próprio filho. O filho não queria aquele destino. E daí aqui fala uma parte que eu achei bem mais interessante também do livro, além da história, que é muito boa, de várias histórias dos carrascos da nossa história, né, das histórias passadas, que sempre existiu carrascos, né? Como é que fala? Daí ele cita vários, por exemplo, ele cita Malcolm X, que teve um que disse: as únicas pessoas que realmente mudaram a história a respeito de si mesmos, os homens mesmo podem mudar a sua história a respeito de si mesmo. Outro cantou: não creio em nada, só em um calor de sua mão minha mão. Um poeta escreveu: há coisas encerradas dentro de muros que se saíssem de repente para a rua e gritassem encheriam o mundo. Quem falou isso foi o Garcia Lorca, poeta que foi assassinado pela ditadura do Pinochet, se não me engano. Mas assim, tipo, daí ele levou a tiros, né? Então ele fala aqui das pessoas que morreram nas mãos, pessoas importantes ou não que morreram nas mãos dos carrascos, né? Daí fala que um carrasco mirou sua arma e disparou ao amanhecer na sacada de Lohane Motel e matou outro contra uma mulher que guiou inúmeros trabalhadores. Tem uns que eu não conhecia ele falando assim, daí eu tive que pesquisar, era uma mulher que ela era de sindicato de trabalhadores. Mataram ela, tem uma frase aqui que ele fala: outro discursou, eu tenho um sonho. É Martin Luther King, né? Foi executado também. Foi morto, não. Deixa eu ver. Muitos carrascos queimaram uma jovem na praça de Rouen e deslaceraram. Tá, é a Joana Dark. Então, e outros dilaceraram as mãos de um compositor depois de dias de tortura, antes de darem o último tiro. É o Victor Jara, esse. Foi no Chile. Outro foi o outro e matou um ídolo pop que enquanto segurava o apanhador no campo de centeio, aquela que matou o John Lennon, né? Outro carrascos abordaram um ajudante de pedreiro em seu caminho para casa, na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e desapareceram com seu corpo. Esse que é o Amarildo. Então achei bem interessante ele falar sobre esses carrascos assim do nosso tempo, né? De histórias de pessoas assim que lutaram e foram mortas por carrascos. Também foi meu conto favorito também. Super indico os livros do Itamar Vieira Júnior. Ótimo. E o que eu tô lendo agora? Agora eu tô lendo A Vida Não é Útil, do indianista Ailton Krenak. Acho que você se lembra. Uma foto se lembra. E é um livrinho bem pequenininho. Comprei na feira do livro, mas tá muito bom. Muito bom os pensamentos dele, as dissertações dele. Então é isso. Se você gostou, dá um like. Tchau.